Sempre fui fascinado pela lei do esforço contrário. Às vezes eu a chamo de lei do avesso. Quando tentamos permanecer na superfície, afundamos. Mas quando tentamos afundar, boiamos na água. Quando seguramos a respiração, perdemos o ar. Do livro A Sabedoria da Insegurança de Alan Watts. Vamos juntos investigar como ficar livre do desejo através da compreensão da origem e permanência do desejo. Agora, eu, baseado na minha experiência pessoal e com a ajuda do Krishnamurti, afirmo: quanto mais tentarmos controlar a mente, mais conflito geraremos. Quanto mais tentarmos reprimir ou eliminar um desejo, mais forte o desejo se tornará. Se sair agora e não assistir até ao fim, vai ficar sem perceber nada. Vamos, então, aprofundar um pouco mais para termos a compreensão disto tudo. Precisamos compreender o desejo. O que é desejo? Outro dia estive examinando isso e espero que aqueles que então estiveram presentes tenham aprendido o significado do que eu disse e não se sintam enfadados com o que agora estou dizendo. Porque, com efeito, a pessoa pode ouvir estas palestras numerosas vezes e cada vez perceber algo novo. O que é o desejo? Como disse naquele dia, há o ver ou perceber, depois o contacto e ainda a sensação e, por fim, o aparecimento do que chamais desejo. É isto, por certo, que acontece. Prestai toda a atenção. Vejo, por exemplo, um belo carro. Desse próprio ato de ver, mesmo sem tocar o carro, há a sensação que cria o desejo de conduzi-lo, de possuí-lo. Não nos interessa, aqui, o como resistir ou libertar-se do desejo. Porque o homem que resistiu ao desejo e pensa ter ficado livre dele, está em verdade paralisado, morto. O importante é compreender todo o processo do desejo, quer dizer, compreender tanto a sua importância como sua total insignificância. Nós temos de saber não como extinguir o desejo, mas sim descobrir aquilo que lhe dá continuidade. Ora, o que é que dá continuidade ao desejo? O pensamento. Pois não? Primeiro vê-se o carro. Vem depois a sensação, seguida do desejo. E se o pensamento não intervém e não dá prosseguimento ao desejo, dizendo: preciso possuir este carro, como poderei adquiri-lo? Então o desejo termina. Entendeis? Não estou acentuando a necessidade de ficarmos livres do desejo. Muito ao contrário. Mas é preciso compreender a natureza do desejo. Porque veremos então que não haverá sequência do desejo. Senão, outra coisa completamente diferente. Assim, o importante não é o desejo em si, porém o facto de lhe darmos continuidade. Por exemplo, damos continuidade ao sexo por meio do pensamento, de imagens, de fotografias, da sensação da lembrança. Mantemos viva a memória dessas coisas pensando nelas, e isso faz vibrar a sexualidade e os próprios sentidos. Bem sei que os prazeres sensuais têm real importância, mas nós lhe atribuímos, pelo desejo de repetição, um exagerado valor em nossa vida. Consequentemente, o relevante não é que nos livremos do desejo, porém que lhe compreendamos a estrutura e como o pensamento lhe dá vitalidade. Isso basta. A mente é então livre e ninguém precisa procurar um meio de libertar-se do desejo. No momento em que o procuramos, envolvemos-nos em conflito. Sempre que vedes um carro, uma mulher, uma casa ou o que quer que vos atraia, o pensamento interfere e desperta o desejo e tudo se torna um problema interminável. O essencial é vivermos uma vida sem esforço, sem um só problema. E pode-se viver sem problema algum quando se compreende a natureza do esforço e se percebe claramente a inteira estrutura do desejo. Temos, em geral, inúmeros problemas e para estarmos isentos de problemas cumpre pôr fim a cada problema tão logo que ele surja. Já consideramos suficientemente este assunto e não pretendo examiná-lo de novo. Todavia, é absolutamente necessário não ter a mente problema algum e, assim, a pessoa viver uma vida sem esforço. Por certo, esta é a única mente religiosa porquanto terá compreendido o sofrimento e a terminação do sofrimento. Ela é sem medo e, por conseguinte, a luz de si própria.